O William falando aqui, imagina o Briatore ir para a Ferrari depois de tirar o motor Renault da F1. Essa seria uma baita polêmica, onde eu vejo ele fazendo tranquilo. Eu também vejo ele fazendo esse tipo de coisa tranquilo, tá? Tranquilo. Por quê? Vamos aqui contextualizar para quem não assistiu o vídeo, né? Que é o seguinte. O Briatore é amigo do presidente do Senado da Itália. E esse presidente do Senado da Itália, ele falou o seguinte: a Ferrari precisa do Briatore. Ela precisa de um cara que é mais do que um gerente. Você precisa organizar a casa. E a gente sabe que na Itália a Ferrari tem um peso enorme, então quando você tem autoridades tal falando, é uma coisa que, oh, meu Deus, né? Isso não significa que necessariamente a Ferrari esteja olhando para o Briatore. Por quê? Porque o Briatore é o tipo de cara que precisa ter controle total da equipe, que é o que ele está fazendo na Alpine, que é o que ele fez na Benetton, que é o que ele fez na Renault. Ele precisa ter o controle total da equipe para poder fazer a magia acontecer. E a Ferrari não quer dar poder total para os caras. Por isso que eu falo para vocês que um Briatore ou um Christian Horner ir para a Ferrari, que o Christian Horner já é um rumor mais fundamentado, tá? O Christian Horner já é um rumor que está rolando aí mesmo. O Briatore é porque o presidente do Senado italiano falou. Mas o Christian Horner é um cara que está sendo bem especulado lá mesmo. Esses caras precisam de poder total dentro da equipe para fazer a equipe acontecer. No esquema Ferrari de lidar com as coisas, em que o chefe de equipe não tem poder total e qualquer coisa ele é demitido, um Briatore e um Horner não funcionariam. Então, por mais que seja interessante você pensar no Briatore e na Ferrari, aquela coisa toda, eu não acho que vai rolar. Eu acho que não vai rolar. O Franklin falando, tá ruim de amigos o Briatore, hein? Mas esses caras conhecem gente ali do mais alto escalão, né, cara? E o revólver de numeração raspado, o Briatore vai levar? Isso é doideira. O que implica no desenvolvimento não só do carro, mas da equipe, ele ter muito mais italianos do que pessoas de outras nacionalidades. Na era Schumacher, por exemplo, era bastante dividido. O que acontece, Du? A Ferrari tem esse negócio de querer focar muito em italianos, e eu acredito que isso deveria ser do passado, porque o ideal é você contratar pela competência e não pela nacionalidade, né? Só que a Ferrari tem muito desse orgulho, por isso que a gente fala que a Ferrari é diferente de todas as outras equipes, né? Ela é uma religião, ela é uma torcida ao redor do mundo, é uma equipe diferente, é uma marca diferente, não só na Fórmula 1, é uma marca diferente. Então, o quanto implica no desenvolvimento, eu diria o seguinte, se a Ferrari está abrindo mão de contratar os melhores profissionais só para manter uma tradição, isso já explica o porquê dela passar longos períodos sem ganhar título. É só você ver que ela não quis contratar o Adrian Newey, tá? É só você ver que ela não quis contratar o Adrian Newey porque ela não queria dar poder, que é o que a gente está falando aqui do Briatore e do Horner. É um problema. É um problema para a Ferrari. E aí o Adrian Newey pode ser um fator diferencial para o próximo ano, por exemplo. E aí a Ferrari perdeu a oportunidade. O Henrico está mandando aqui, acredita que ele tem a chance mesmo com o efeito solo? Ah, tá, ok, efeito solo. Acredito que ele tem, eu acho que você está falando do Hamilton, então. Hamilton mesmo. Ah, beleza, perfeito, entendi agora. Perfeito. Sim, eu acredito que ele tem, porque, por exemplo, quando ele começou a pegar um pouco mais da manha ali com o carro da Mercedes, ele já não estava andando mais tão atrás do Russell, na verdade estava ficando mais parelho. E esse ano, quando ele fez testes com o carro do ano passado da Ferrari, ele estava se sentindo muito bem, muito confortável, que é uma coisa que ele não se sentiu em nenhum momento com o carro da Mercedes de efeito solo. Então, o problema do Hamilton é o estilo do carro. Eu não diria nem o efeito solo, mas o estilo que o carro foi concebido, né? Então, chance ele tem, mas depende se a Ferrari vai acertar esse carro ano que vem. Porque a Ferrari mudou muita coisa para essa temporada e o carro está nervoso para os dois pilotos. Né? Para os dois pilotos. Então, nessa brincadeira do efeito solo, para o Hamilton, sim, existe essa possibilidade. Eu acredito que ele tem chance ano que vem se a Ferrari acertar o carro, sim. Beleza? O Guilherme, se o Horner sair para a Ferrari, a chance de Max sair da Red Bull aumenta? O Wolff deve estar olhando essa situação. O Max é mais fiel ao Marco do que ao Horner. Eu não sei o tanto que a saída do Horner impactaria. O Marco impactaria. O Helmut Marko impactaria muito. Mas o Christian Horner, eu não sei te dizer. Por isso que a Ferrari não sai do lugar, mentalidade pequena. Exatamente, Vinícius. Briatore conseguiu ser desbanido da F1, ele só tem amigos fortes. Exatamente, Meikai.
Exatamente. O Arthur falando, né, nos últimos tempos não tem dado muito certo. Concordo, não tem dado certo mesmo. Né? Infelizmente tem sido assim que tem acontecido lá na Ferrari. O Jean Carlos, o problema da Ferrari é que ela não quer largar o ego. O que seria exatamente um carro nervoso, de acordo aqui com o Marcos? Tipo arisco nas curvas, ruim de tração? Só respondendo antes rapidinho aqui o Bacon Hair, sim, a imagem é de IA, tá? É de inteligência artificial, a do Briatore ali. Marcos, um carro nervoso. Então, carro nervoso é aquele carro que o piloto não tem previsibilidade. Ele vai fazer a curva, o carro sai de dianteira, de traseira, o carro não tem estabilidade. Então, aí fala que é o carro nervoso. O piloto, você vê on board, ele tem que estar sempre corrigindo o carro. É o carro nervoso, ele não tem confiança para, numa reaceleração, por exemplo, simplesmente botar o pé no acelerador. O carro, ele bota o pé e o carro roda. Então é um carro nervoso, tem que ficar brigando com ele toda hora, né? Será que a Ferrari continuará mantendo essa estrutura arcaica, mesmo estando óbvio que tem que mudar? A Marise pergunta. Então, é a tradição. E é por isso que a gente fala que o problema da Ferrari está muito na direção dela. Trocar chefe de equipe não vai resolver o problema da Ferrari num curto prazo, porque ela precisa mudar um pouco da mentalidade que ela tem de gerência. É o que a gente fala, por exemplo, da Williams. A Williams passou muitos anos e ela acabou se apequenando porque eles faziam as coisas como nos anos 80. E aí chega o James Vowles, né, depois que a Dorilton assume ali, compra a Williams e tal, chega o James Vowles, vindo de uma Mercedes multicampeã, e fala, vamos consertar isso aqui. E você vê que com pequenos ajustes, a Williams não fez nenhum grande investimento ainda nas instalações e tal, mas com pequenos ajustes, em 2 anos a Williams já se tornou uma equipe bem mais competitiva. Então a reestruturação, ela demanda não somente coisas grandes, mas coisas pequenas. E a Ferrari não está se atentando a isso. O Vinícius da Cruz pergunta, não acha que essa postura atual do Hamilton de ficar expondo a equipe é ruim? Leclerc está na mesma e mantém uma atitude positiva e profissional. Com certeza pega mal quando o piloto começa a expor a equipe. Com certeza. O detalhe entre o Hamilton e o Leclerc é que, como o Hamilton é um heptacampeão, a gente acaba dando muito mais crédito do que para um piloto que não é campeão, né? Quando o piloto não é campeão, a gente fala assim, é chilique ou é desculpa. Quando o cara é um heptacampeão, é um bicampeão, um tricampeão, um tetracampeão, a gente fala, pô, o cara já ganhou tanto, ele sabe o que ele tá falando, não é só uma desculpa, deve ter um fundinho de verdade ali. Então, claro que é ruim. É ruim você ficar expondo, né? A equipe tem que manter ali a sua unidade e tal. Mas vamos ver como que a própria Ferrari lida com isso, né? O Enrico Manzotti, e por que ele fica praticamente 3 décimos atrás do Leclerc nas voltas rápidas, onde ele erra, curvas, falta de confiança, falando do Hamilton de novo. Henrico, a média do Hamilton tem sido essa mesmo, mais ou menos uns 3 décimos de perda para o Charles Leclerc, é mais ou menos isso aí mesmo, essa é a média que tem sido. E 3 décimos você não perde em uma curva, constantemente todo o GP. Isso é confiança com o carro. O Hamilton não está tendo confiança na traseira da Ferrari. Então, ele não consegue ter confiança na curva, na saída da curva. Ele perde um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que aí quando termina a volta ele está 3 décimos atrás. Tá? A confiança do Hamilton está na traseira dessa Ferrari, ou a falta de confiança, né? O que mais aqui sobre Ferrari? Ferrari e o Milan ficaram no passado, infelizmente, diz ali o Bacon Hair, é por aí mesmo. São Paulo, essas coisas, né? A gente vê aí, daqui a pouquinho tem o Botafogo tomando pau lá do PSG, hein? Matheus Conceição, e o túnel de vento? Ferrari não vai mais levar o SF25 para o túnel de vento? Então, diz a Ferrari que ela ainda vai atualizar mais uma vez esse carro, até a última prova dessa primeira parte da temporada. Então, em tese, esse carro já está no túnel de vento para essa atualização sair daqui a algumas provas, tá? Em tese. Mas a gente tem que ver se a Ferrari realmente vai atualizar, porque faz sentido? Faz sentido atualizar agora? Eu focaria em 2026, mas aí vai do que a Ferrari acha melhor. O Eduardo Santos, até a comunicação do Hamilton com o engenheiro é estranho, concordo. O Léo 17, o Niki Lauda passava raiva com a Ferrari por causa da tradição, isso era nos 80, exatamente. E a Ferrari, até o Schumacher chegar, ficou ali também um tempo longo sem ganhar títulos, né? Grupo de amigos do Briatore, tinha visto uma pergunta aqui legal, cadê? William Felipe, por isso que o Leclerc reclamou que era bonzinho e só se dava mal pelo rádio. E depois pediu desculpas por falar aquilo com o rádio aberto. Eu acho o Leclerc muito bonzinho sim, tá? Eu acho ele muito bonzinho.
E aí a gente vai para a segunda pergunta aqui, que é do Giancarlo. Acho que se o Leclerc continuar na Ferrari, ele não vai ser campeão. É uma coisa que a gente conversou em vídeo recente aqui também, né? Postei um vídeo sobre isso esses dias. E, infelizmente, cai naquilo que nós falamos do Norris. É um talento enorme que tem chances de acabar a sua carreira na Fórmula 1 sem ter um título. E aí a gente fala muito por causa da Ferrari. Né? Muito por causa da Ferrari. A gente tem uma projeção baseado no hoje de que a Ferrari não vai necessariamente entregar um bom carro para o Leclerc até o final da carreira dele. Isso é muito complicado. É muito complicado. Um Leclerc da vida sem título, um Norris da vida sem título é muito ruim.